Olá, seja muito bem-vindo ao Ciência é Tudo. Eu sou Priscila Rangel e juntos vamos viajar pelo universo da ciência e tecnologia no país. A partir de agora, a gente te transporta para uma verdadeira jornada do conhecimento. Tá preparado? Então vamos juntos! A gente começa indo até a Antártica. Em janeiro de 2020 foi reinaugurada a Estação Comandante Ferraz, um centro de pesquisas que vai trazer muitos benefícios para o Brasil. O repórter Maurício de Almeida esteve lá e traz todas as novidades para a gente. A Antártica é o continente mais seco, mais frio, mais distante e menos conhecido de todos. O local é uma espécie de última barreira geográfica do planeta para o desenvolvimento de pesquisas científicas. Alguns estudos que já foram realizados na região revelaram que o continente gelado reúne 70% das reservas de água doce do mundo e também possui reservas de petróleo, ouro e outros minerais. A ciência brasileira está presente na Antártica. Pesquisas são realizadas em 2 navios polares, na Estação Criosfera 1 e na Estação Comandante Ferraz, um centro de pesquisas que foi reinaugurado em janeiro e apontado como um dos mais modernos do mundo. A Estação do Brasil fica na ilha de Rei George. Ela ocupa uma área de 4.500 metros quadrados e pode abrigar até 64 pessoas. A nova estação tem 17 laboratórios e o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações destinou R$ 2 milhões para a compra de todos esses equipamentos, além de R$ 18 milhões para o desenvolvimento de pesquisas na Antártica. Essa estação, ela representa para a ciência do Brasil um grande ganho em várias áreas, por exemplo, como biologia, microbiologia, a parte climática, a interferência disso na agricultura. E você vê que isso significa novos fármacos, novos conhecimentos que podem se desenvolver em novas inovações. Então, para a ciência do Brasil, essa inauguração tem um efeito histórico, essa ampliação, e o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações apoia isso através das chamadas que já existem e de algumas novas que nós devemos lançar, para ampliar essa pesquisa aqui na Antártica. Luiz Rosa é professor de microbiologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele está montando um laboratório na nova estação para pesquisar fungos que só existem na Antártica. Agora, com a nova estação, a gente consegue processar várias amostras ao mesmo tempo aqui e adiantar todo o trabalho que a gente faria, certo? Trabalho que a gente faria no Brasil. Então, facilita muito a qualidade, obter uma qualidade maior da produção científica aqui na Antártica. O professor Paulo Câmara é outro pesquisador brasileiro que trabalha na Estação Comandante Ferraz. Ele diz que a presença do Brasil na região é importante, porque, de acordo com o Tratado Antártico, apenas os países que desenvolvem pesquisas no local poderão definir o futuro do continente gelado. Eu sempre vejo minha pesquisa com 2 focos. O que você está fazendo aqui? Eu estou fazendo minha pesquisa, estudo vegetação antártica, eu sou botânico de formação. Por outro lado, ao fazer pesquisa, eu estou ajudando o Brasil a cumprir o artigo 9º do Tratado Antártico, que diz que uma vez que você faça a pesquisa aqui, você passa a ter direito a voz, voto e veto do Tratado Antártico. Para o ministro Marcos Pontes, o investimento em pesquisas na região é uma prioridade. Aqui é uma região que ainda tem muitas coisas a serem conhecidas pela nossa ciência, e uma série de possibilidades que nós temos estudando tanta coisa que nós temos aqui nesse local tão especial do planeta.
Agora a gente fala sobre a importância de uma das mais revolucionárias invenções da humanidade, o computador. Tudo começou com o ENIAC, uma criação para ajudar o exército norte-americano na época da Segunda Guerra Mundial. E quem diria, né? Aquela tecnologia que na época chegava a ocupar 180 metros quadrados, hoje cabe na palma da mão. Em meados dos anos 1940, o ENIAC, primeiro computador eletrônico do mundo, pesava em torno de 30 toneladas e ocupava uma sala inteira, com muitos fios e aparelhos enormes. Na época, ele era usado apenas para efetuar cálculos matemáticos. Foi o ENIAC que fundou as bases da computação moderna, mas só nos anos 1960 que seus apetrechos começaram a diminuir de tamanho à medida que sua capacidade de processamento aumentava. É nessa época também que surge o computador pessoal, uma versão bem menos moderna do que essa que você tem em casa hoje. Só depois da virada do milênio surge o computador de mão e tablets cada vez mais poderosos. E você já ouviu falar da indústria 4.0? Ela é chamada de quarta revolução industrial, uma união da internet com a coleta de dados e inteligência artificial. E não está distante não, viu? Já tem produtos dela na sua casa, provavelmente na sua mão. Andar de carro e não conhecer o lugar por onde se dirige não é mais sinônimo de motorista perdido, graças à tecnologia. Hoje existem diversos aplicativos que traçam uma rota para onde se quer chegar. Isso é um exemplo de digitalização de um processo físico. Em vez de um mapa impresso, a gente tem um aplicativo inteligente. E aplicativo inteligente é o que mais tem por aí. Eles chegaram para revolucionar o mercado, criando uma economia de serviços. Eles vendem serviços. Um oferece carona paga, outro catálogo de filmes, um terceiro catálogo de músicas. Aqui no meu celular, por exemplo, eu tenho um aplicativo que me oferece um serviço de assistente virtual. É uma espécie de secretária para quem você pede ajuda. Qual a temperatura máxima para hoje? Na Brasília, hoje, a máxima está prevista para ser 26 graus. Esse novo processo de consumo só é possível por causa da quarta revolução industrial ou indústria 4.0. Então, a indústria 4.0 é uma coleção de tecnologias que vão fazer com que as coisas fiquem mais conectadas, mais inteligentes e voltadas como serviços para a população, para a sociedade. A primeira revolução industrial aconteceu em 1784 com as máquinas a vapor. Em 1870, veio a segunda revolução, com a eletricidade e a produção em série. Em 1969, é a vez da terceira revolução industrial, com a automação, a chegada dos computadores. E a quarta revolução é a inteligência acoplada aos computadores. As máquinas agora aprendem, dão resposta, interagem a partir de dados. A adesão a essa nova indústria pode representar uma economia de 73 bilhões de dólares por ano, com ganho de eficiência, redução de custo com manutenção de máquina e economia de energia. A 4.0 abre também um novo mercado profissional, com a criação de diversos novos trabalhos em diferentes áreas, como setor automotivo, tecnologia da informação, engenharia, comunicação e eletrônica. Aliás, eletrônica é a profissão do André e ele já está totalmente imerso nesse novo mundo. Desenvolveu um software para criar um robô e usou uma impressora 3D como esta aqui para ter o produto em mãos. A gente já vem trabalhando esses conceitos de como vai ser o futuro, as profissões que vêm surgindo, e hoje com esse crescimento a gente consegue ver que as áreas para se trabalhar nesse sentido são inúmeras. Nos traz uma certa satisfação de estar desenvolvendo parte da história. O 5G tem o potencial de revolucionar a forma como a gente utiliza a internet. E justamente por isso, a gente conversa agora com Vitor Menezes, que é secretário de Telecomunicações do MCTIC. Obrigado, Priscila. Para nós é um prazer poder compartilhar com vocês aquilo que a gente está fazendo, aquilo que o Brasil está fazendo com relação ao 5G. Você acha que realmente essa tecnologia tem esse potencial de mudar o nosso cotidiano, por exemplo? Com certeza. O 5G
É muito importante que o público que está em casa saiba que não é uma evolução do 4G. Na história a gente teve o 2G, melhorou um pouquinho, foi para o 3G, depois a gente tem o 4G e agora nós chegamos ao 5G. O 5G é uma tecnologia completamente diferente da tecnologia 4G. Ele traz uma série de novidades, uma série de inovações, uma série de evoluções com relação ao que a gente tem hoje. E quais seriam as principais diferenças? Olha, são muitas diferenças. A primeira é a questão da velocidade. É isso que todo mundo quer, né? A gente quer baixar um filme muito rápido, a gente não quer ficar esperando carregar aquela imagem que você recebeu. Então, o 5G você tem velocidades de download até 1000 vezes mais rápido. Então, além da velocidade, a gente tem a questão da latência. O que é a latência? A latência é a resposta que a gente tem a um sinal enviado. Então, imagina que você está andando na rua com o seu carro e você quer que o seu carro pergunte para o sinal de trânsito qual é a cor que ele está. Se ele está vermelho, se ele está verde, se ele está amarelo. Se esse sinal de trânsito demorar muito tempo para responder, certamente vai ter um acidente aí, você vai avançar o sinal. Com o 5G, a latência é muito baixa. Então, isso quer dizer que o sinal de trânsito vai te responder no instante que você faz a pergunta. E isso é muito bom porque vai permitir, por exemplo, que um carro ande sozinho na rua. Isso aí é o que a gente conhece como internet das coisas? Sim, isso é a internet das coisas. Na verdade, quando a gente fala de 5G, a gente fala a internet de todas as coisas, né? Porque tudo vai estar conectado, né? Hoje a gente já tem os dispositivos que nós chamamos de dispositivos vestíveis. Em inglês se chama dispositivos wearables, onde você coloca o dispositivo no seu corpo, às vezes a sua roupa, o relógio, um óculos seu vai estar conectado. Então, tudo no 5G vai estar hiperconectado. A gente está falando da era da hiperconectividade. E em relação aos aparelhos, a gente vai precisar de novos aparelhos que suportem essa tecnologia? O 5G, ele usa faixas de frequências diferentes. São faixas novas, né? Então, por conta disso, os nossos equipamentos hoje, eles não utilizam essas faixas de frequência. Então, quando o 5G tiver de maneira operacional no Brasil, provavelmente a gente vai ter que trocar os aparelhos. Também serão aparelhos mais legais, que terão funções que o nosso aparelho não tem hoje. Interessante, Vitor, como esse assunto gera curiosidade nas pessoas, né? E nós fomos às ruas ouvir justamente o que as pessoas querem saber sobre a tecnologia 5G. A 5G tem a ver com inteligência artificial? Então, essa é uma ótima pergunta. De fato, a inteligência artificial, Priscila, ela pode revolucionar a vida das pessoas. E o 5G vai potencializar essa tecnologia. Por quê? A inteligência artificial ela depende de machine learning, que é o aprendizado das máquinas. E as máquinas, para poderem aprender, elas precisam ter um volume de dados muito grande. Então, imagine que você tem um padrão de decisão para o Brasil inteiro. Você tem que ter muito dado. E o 5G vem exatamente para fazer isso. Ele vai gerar uma conectividade massiva e isso vai gerar muitos dados para a gente tomar decisão. Eu sei que é estranho, mas o 5G poderia fazer mal à saúde? Olha, fique tranquilo, porque isso não é verdade. O 5G é completamente seguro. O mundo inteiro segue as normas da Organização Mundial da Saúde no que diz respeito às radiações não ionizantes, né? Os celulares, as antenas emitem esse tipo de radiação, que a gente chama de radiação não ionizante, que não tem a capacidade de alterar a nossa composição corporal. Então, hoje, o 5G já vai usar uma faixa de frequência que não faz mal nenhum à saúde. Todos os equipamentos que as pessoas utilizam, as antenas, elas são certificadas pela Anatel, então, de fato, é algo muito seguro. A população que está em casa, nos assistindo agora, não precisa ter medo, é realmente muito seguro. O 5G é uma tecnologia só para celulares ou outros dispositivos também vão usar a mesma tecnologia? De fato, a gente vê as pessoas, todo mundo hoje tem um smartphone à mão e as pessoas vão ter seus smartphones conectados ao 5G. Mas as máquinas, os tratores, os carros, as fábricas, as casas vão poder utilizar o 5G. Então, ele não se restringe apenas ao celular. Em relação ao resto do mundo, o Brasil não está atrasado? Alguns países já têm 5G, mas são poucos. A maioria dos países está fazendo exatamente o que nós estamos fazendo agora. Se preparando para ter um leilão onde essas faixas vão ser postas no mercado para que as pessoas possam usufruir o 5G. Então, nós não estamos atrasados, estamos aí junto com a maioria, né, e logo, logo você vai ter o 5G aí no seu celular. Em relação à nossa cobertura, o sinal, a gente pode esperar que com a chegada do 5G a gente tenha um sinal melhor pelo país? Com o 5G ele vai demandar um número maior de antenas. Então, a depender da faixa de frequência, você vai ter que ter praticamente uma antena a cada 2 postes. Então, isso vai fazer com que a cobertura seja melhor também. Vitor, nosso papo está ótimo. A gente tem que fazer um pequeno intervalo agora. Você continua com a gente? Claro. Então, a gente vai para o intervalo e já volta.
Estamos de volta com Ciência é Tudo, conversando com Vitor Menezes, secretário de Telecomunicações do MCTIC, sobre a tecnologia 5G. E a gente falou anteriormente sobre os impactos dessa tecnologia no nosso cotidiano. E eu queria saber os impactos para o Brasil como um todo. Fala-se muito, Priscila, hoje na quarta revolução industrial. Então, se fala muito na indústria 4.0. Então, com o 5G, nós vamos viabilizar uma série de inovações na indústria. Então, as máquinas estarão mais conectadas, elas serão mais eficientes e isso deve trazer também para o Brasil um desenvolvimento industrial. Além disso, na própria agricultura, deve-se utilizar o 5G. Como você sabe, a agricultura é responsável por boa parte do nosso produto interno bruto, né? Então, com o 5G no campo, a nossa produção agrícola será ainda mais eficiente e isso vai trazer mais resultado para o Brasil. Então, o dia a dia, tanto dos brasileiros, né, das pessoas que estão em casa utilizando o celular para acessar as redes sociais deve mudar, mas também a economia do país deve mudar. Quando você fala em 5G, você está falando em bilhões, e alguns países falam em trilhões de dólares em desenvolvimento para cada país. Então, a gente tem uma expectativa muito grande de que essa tecnologia vai também trazer muito retorno financeiro para o Brasil. Você falou agora há pouco em área de cobertura, né? Isso. E a gente sabe que alguns pontos são de menor interesse comercial. Como é que vai ficar o sinal nessas regiões? Hoje, a Anatel ela tem um modelo de leilão em que ela estimula a cobertura das áreas que não são economicamente atrativas. Então, por exemplo, muitas vezes você vende o 5G para São Paulo, onde você tem um lucro muito grande com a exploração do serviço, mas às vezes numa região ribeirinha da Amazônia não há muito interesse. Então, o que a Anatel, de uma maneira muito sábia, tem feito ao longo dos anos? Ela fala o seguinte, quem comprar São Paulo tem que prestar o serviço nessa região ribeirinha da Amazônia. Então, nós fazemos esse modelo para que todo o país seja coberto. E foi assim que até hoje nós temos tido muito sucesso, né, levando 3G e 4G para praticamente todas as cidades do Brasil. E no 5G também vai ser assim. E vocês, como Ministério, estão com alguma expectativa em relação a essa tecnologia 5G, de repente colocar algum projeto aí, justamente usando essa tecnologia? No Ministério existem vários projetos em curso que vão ser potencializados com o 5G. Um deles, por exemplo, são as tecnologias aplicadas. A nossa missão aqui no Ministério é melhorar a qualidade de vida das pessoas, gerar riqueza para o Brasil e produzir conhecimento. Então, por exemplo, num programa de cidades inteligentes, o 5G vai potencializar as aplicações. Então, você fala, por exemplo, de veículos autônomos, você fala sobre comunicações em nuvem, você fala sobre reconhecimento facial, podendo trazer aí questões de segurança. Enfim, há uma série de facilitações que o 5G vai trazer e potencializações para cidades inteligentes no Brasil, que é um projeto do nosso Ministério. Maravilha, Vitor. Olha, muito obrigada pela entrevista. Eu acho que foi tudo muito esclarecedor e espero você aqui no programa em alguma outra oportunidade. Eu que agradeço e estamos sempre à disposição. E aproveitando a deixa que você falou em cidades inteligentes, a gente no Ciência é Tudo preparou um material especial que chama atenção para esse tema. Dá só uma olhada. Usar a tecnologia para aumentar a qualidade de vida das pessoas é o principal objetivo das cidades inteligentes. Elas são projetadas em torno dos usuários e de suas necessidades. Começam com uma rede de informação pensada para otimizar os recursos e, assim, promover o desenvolvimento sustentável. O núcleo das cidades inteligentes são as ruas conectadas. Cada poste pode recolher e enviar informações, e isso cria muitas possibilidades. Por exemplo, se você sai de casa muito cedo ou volta muito tarde, os interruptores da iluminação pública podem se ligar à medida em que você se aproxima. Projetos parecidos já são feitos aqui no Brasil. Em Salvador, há investimento na internet das coisas para monitorar a iluminação de locais públicos. Dessa forma, há redução do consumo de energia e mais rapidez na manutenção dos equipamentos. Curitiba é outro exemplo. A cidade criou o Ecoelétrico, uma frota de carros elétricos que prestam serviços públicos. Desde a implantação em 2014, a capital paranaense poupou a emissão de mais de 12 mil quilogramas de gás carbônico na atmosfera. Se você mora em um grande centro urbano, já deve ter passado pela dificuldade que é estacionar em algumas regiões. Mas, em uma cidade inteligente, é possível encontrar uma vaga em tempo real, por meio de um aplicativo que mostre quais ruas ou locais estão com espaço livre. E se o veículo for elétrico, você ainda poderá saber onde encontrar uma estação de carregamento disponível.
Há diversas outras funcionalidades nas cidades inteligentes. Empresas de coleta de resíduos podem saber em tempo real quando as lixeiras estão cheias. Sensores podem fornecer atualizações sobre a poluição do ar, barulho ou nível de rios para evitar inundações. Songdo, na Coreia do Sul, é um importante exemplo de cidade inteligente. Ela foi projetada pensando na tecnologia e na sustentabilidade. Seus edifícios são conectados a sistemas que possibilitam o monitoramento da energia e alarmes de incêndio, reduzindo assim o custo de manutenção. Essa é uma realidade cada vez mais próxima aqui no Brasil. O projeto de cidades inteligentes do governo federal tem foco em uma nova arquitetura urbana e quer transformar os centros urbanos brasileiros em lugares mais conectados, com sistemas de vigilância altamente inteligentes. A ideia é desenvolver ações que possam resolver os problemas nas cidades, como o lixo e a desigualdade social. Agora é a vez da Batalha dos Inventos e a gente analisa qual tecnologia tem mais impacto no dia a dia. Hoje a disputa é entre o foguete e o avião. Sem os foguetes, a gente não teria sinais de comunicação e satélites, por exemplo. Você acha possível viver sem televisão ou internet hoje em dia? Já sem os aviões, viajar pelo mundo ficaria bem mais difícil e demorado. Já pensou ter que voltar a levar dias no mar ou na estrada só para chegar em um lugar que com o avião levamos algumas horinhas? Pois é, hoje o avião é o meio de transporte mais rápido e seguro para viajar. Mas são os foguetes que lançam naves espaciais para explorar a Lua ou planetas como Marte. A tecnologia deles também é usada no disparo de fogos de artifício em grandes comemorações. Tanto o foguete quanto os fogos funcionam de acordo com a terceira lei de Newton. Para toda ação, existe uma reação. O combustível utilizado nos dois equipamentos provoca uma força que faz com que eles subam até que acabe a combustão. Sabia disso? Por outro lado, são os aviões que transportam cada vez mais pessoas e mercadorias pelo mundo, transpondo fronteiras e conquistando literalmente o céu. Então, se tivéssemos que eleger um vencedor nessa disputa, você ficaria com o foguete ou com o avião? Com os dois, né? É claro. Afinal, a grande vencedora nessa batalha é a ciência, que muda nosso dia a dia sem a gente nem perceber. Hoje, é quase impossível imaginar uma vida sem internet e muito menos sem viajar de avião. A tecnologia está transformando tudo nas nossas vidas e no mercado de trabalho não é diferente. Uma pesquisa feita pelo Senai mostrou que as profissões do setor de tecnologia são as que mais vão crescer nos próximos anos. Até 2023, o Brasil vai precisar investir na qualificação de mais de 10 milhões de profissionais. De olho no futuro. A tecnologia tende a estar cada vez mais frequente na sala de aula. Este robô é o objeto de estudo. Ele lembra um braço humano, mas com capacidade de executar tarefas com muito mais precisão, rapidez e qualidade. As mudanças tecnológicas e a automação dos processos de produção substituem o trabalho braçal, mas o trabalho intelectual ainda depende do ser humano. Estudos indicam que profissões ligadas ao setor de tecnologia estão entre as que mais vão crescer. Hoje, o Brasil forma apenas 46 mil profissionais do setor por ano, enquanto a demanda do mercado de trabalho é de pelo menos 70 mil. As áreas com maior busca por profissionais de tecnologia são internet das coisas, segurança, big data, nuvem, inteligência artificial, além de outros profissionais administrativos, de nível técnico e outras tecnologias. Na indústria, por exemplo, as profissões do futuro mais requisitadas devem ser as de pesquisador de engenharia e tecnologia, engenheiro de controle e automação, engenheiro mecatrônico, diretor de serviço de informática e operador de máquinas de usinagem. Mas a ocupação que poderá ter o maior aumento de vagas será o de condutor de processos robotizados, que é o profissional que prepara e programa o robô. O número de vagas deve subir acima dos 20%. Por isso, fique de olho.
A mudança dos perfis profissionais no mercado de trabalho exige requalificação. Além do conhecimento específico, é recomendado ser autodidata, buscar aprendizado de forma constante para se manter atualizado. E aí, já tem uma profissão do futuro em mente? E por hoje é só. Mas no próximo episódio do Ciência é Tudo, a gente continua a nossa jornada do conhecimento. Até a próxima. Tchauzinho.